Então vamos à palavra de Deus, que se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 6. Nós vamos estar fazendo a leitura nessa noite do verso 25 até o verso 34. Iniciando primeiramente com a leitura do verso 25, eu convido a todos que deixem a sua Bíblia aberta. A gente vai fazendo a leitura aos poucos, conforme o desenvolvimento da mensagem. E a palavra que está escrita em Mateus 6, verso 25, diz o seguinte: Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Por enquanto vamos ficar na leitura desse verso. Amados, o título da mensagem que eu quero trazer essa noite se chama As Prioridades da Vida. Essa palavra de Deus, ela trata sobre as prioridades na vida, o lugar que cada coisa tem que ficar na nossa vida. E primeiramente, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui rapidamente o contexto histórico, onde essa passagem, onde esse texto que nós vamos analisar nessa noite, ele está inserido, né? Então, dentro desse contexto aqui, nós sabemos, estudando a palavra de Deus, que Jesus ele está pregando o famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte que inicia lá no capítulo 5 aqui do Evangelho de Mateus e vai até o capítulo 7. Então nós temos diversas lições do famoso Sermão do Monte, onde Jesus traz diversos ensinamentos para as nossas vidas. Então o contexto histórico é esse: Jesus ele está ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte, e ele inicia então esse trecho do Sermão do Monte que vai tratar das preocupações da vida, das prioridades da vida. Então o segundo ponto aqui já é diretamente ao versículo 25. Aqui Jesus ele está introduzindo o tema sobre as preocupações da vida. Ele já está introduzindo sobre aquilo que ele iria falar a partir de então. Ele diz ali, né? Não se preocupem com a própria vida. Então ele vai começar a trazer analogias aqui com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Então Jesus ele já vai começar a falar das prioridades da vida. Esse versículo 25 já então introduz essas questões das preocupações que todos nós passamos. Todos nós precisamos comer, beber, vestir. O texto não diz aqui, mas ter um lugar para morar, ter um trabalho, então ter uma família, marido, mulher, filhos, pai, mãe, tio, tia, amigos. Todos nós precisamos de recursos para poder ter manutenção para a nossa vida, amém? Vamos lá então, vamos fazer a leitura agora do verso 26 e o verso 27. A palavra do Senhor diz o seguinte: Observem as árvores do céu, as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Primeiro ponto aqui, amados. Então Jesus ele utiliza o exemplo das aves, que vivem sem se preocupar em plantar. Ele usa aqui a natureza, em plantar, semear, cultivar e colher e estocar. As aves, elas não, ele usa esse exemplo, elas não têm que se preocupar com esse ciclo, elas não estão preocupadas em estocar, mas Deus provém para elas todos os dias o sustento da vida delas. Amém. E interessante aqui que fala, o texto mesmo Jesus vai falar, não tem vocês muito mais valor do que elas. Se Deus provém, Jesus então termina fazendo uma pergunta, verso 26.
Se Deus provém para as aves, vocês não têm muito mais valor do que elas. Vocês não são muito mais importantes para mim do que as aves. Aleluia. Segundo ponto aqui, ele acrescenta que mesmo que uma pessoa que é muito preocupada e ansiosa, ela não pode acrescentar um tempo extra à sua vida. Em algumas das traduções, talvez vocês estejam aí, aqui na minha dizem acrescentar uma hora que seja a sua vida. Na maioria ou algumas das traduções vão trazer, acrescentar um côvado à sua altura. O côvado, porque daqui a pouco vocês vão ler e vão identificar que é diferente. Quem é aqui que está côvado aí? Levanta a mão para mim ver. Ó, viu? Tem algumas traduções que está côvado. Então, eu creio que essa tradução que eu estou usando hoje aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional. Eu creio que essa tradução aqui ela é melhor para entender, melhor para interpretação, porque o côvado, ele era uma unidade de medida daquela época, equivalente a cerca de 45 centímetros, 45 centímetros de altura no caso, através do nosso sistema métrico atual, né? 45 centímetros de 1 metro. Então, o sentido não muda, mesmo sendo côvado ali, é o que? Acrescentar algo a mais. O sentido é o quê? O que Jesus está nos ensinando aqui? Que por mais que nós sejamos preocupados, por mais que nós sejamos ansiosos, por mais que nós queremos planejar tudo como vai acontecer, quem de nós pode acrescentar um tempo extra à nossa vida? Ou algum côvado? Quem de nós? Quem de nós pode dizer, não, eu vou morrer, chegou a hora. Não, espera um pouquinho, eu vou fazer algo que eu vou prolongar os meus dias na vida. Não. A vida e a morte pertencem a Deus. Então Jesus lembra que quem é o homem, quem é o ser humano que pode acrescentar, por mais preocupado que seja, pode acrescentar tempo à sua vida? Nenhum. Isso é coisa para Deus. Aleluia. É a mesma coisa aqui, amados. Vou trazer uma ilustração aqui rápida, para nós entender algo mais dos nossos dias. Eu gosto bastante de futebol. É a mesma coisa, futebol de 11 de campo, né? 45 minutos, mais 45 minutos. Aí acaba os 45 minutos, tem um tempo extra. Lá no futebol o juiz pode acrescentar um tempo extra. 3 minutos, 5 minutos, por quê? Porque alguma coisa fora do jogo ali que aconteceu, então os acréscimos, né? Acrescentados acréscimos de tempo extra, para que alguma coisa aconteça ali, né? Na vida não é assim, não tem tempo extra, não tem acréscimos, onde um time pode marcar um gol ali e mudar o resultado final da partida. Na vida não tem tempo extra, na vida não tem acréscimo. Na vida nós temos a oportunidade diária de construir a nossa história, de caminhar com Deus. E Deus sabe no momento que vai chegar o fim da nossa vida aqui na terra, e nenhum de nós temos poder de acrescentar esse tempo extra, esse acréscimo. E essa é uma lição importante de Jesus para nós meditarmos, que há muita preocupação ali, que a pessoa que é muito preocupada, mesmo as pessoas que são muito preocupadas, ansiosas e querem planejar exatamente tudo no futuro, elas não vão conseguir acrescentar tempo de vida por isso. Aleluia. Vamos continuar aqui, amados. Verso 28 até o verso 30. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Primeiro ponto aqui, Jesus ele utiliza o exemplo do lírio do campo, que são flores que vêm de uma planta muito bela. E foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que criou todas as coisas, inclusive o lírio do campo. E olha que analogia que Jesus vai fazer aqui. Vai dizer que nem o grande rei Salomão,
que foi um dos maiores reis da história de Israel, que foi muito rico, muito próspero, nem Salomão, em toda a sua glória, ele se vestiu tão bem quanto um lírio do campo, que rapidamente o lírio do campo, eu hoje até, quando eu estava estudando essa palavra, eu fui na internet lá para pesquisar sobre o lírio do campo. Que planta, que flor mais linda que são os lírios, são muito lindos. E lá naquela região lá, do território de Canaã, da terra de Israel, é uma região muito árida. Se vocês forem estudar a geografia de lá, vão ver, é muito árida. E o lírio do campo lá, ele tinha uma vida útil de poucos dias. Ele nascia, o sol era muito forte, ia queimando, então ele durava poucos dias. E aqui quando Jesus diz, não é por acaso que Jesus diz que logo a erva do campo que existe, amanhã logo é lançada ao fogo. As mulheres naquela época, elas saíam no campo e juntavam aquelas plantas, aquelas flores queimadas pelo sol, que estavam secando, ressecando. Em poucos dias elas perdiam a vida útil. E elas literalmente pegavam aquelas ervas e lançavam no fogo para aquecer, para cozinhar, para ligar o fogo. Nós sabemos que naquela época não tinha o gás, não tinha essa tecnologia toda, era um fogo artesanal. Então, literalmente, Jesus está falando algo que acontecia, que aquelas pessoas tinham conhecimento. O que isso quer dizer? O lírio era lindo, belo, mas tinha uma vida útil curta, e logo as mulheres arrecadavam e jogavam no fogo, não prestava para mais nada. Aí Jesus vai dizer: mas não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Se Deus veste e faz um lírio tão belo, que logo perde a vida, logo perde a utilidade, quanto mais a nós. Deus não vai vestir, Deus não vai cuidar. E Jesus conclui ali dizendo: homens de pequena fé. Aleluia. Segundo ponto aqui, que Jesus, era algo que eu já adiantei aqui, que se ele faz, então, isso pelos lírios, ou seja, os lírios aqui eles representam a natureza como um todo, não só o lírio em si. E Deus tem um cuidado e fez a natureza perfeita, linda. Aqui tem umas flores ainda que são bem parecidas com os lírios. Quanto mais a nós. Nós somos a plenitude da criação de Deus. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus, qual é? É o ser humano. Nada na natureza e nenhum ser vivo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somente nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele colocou no nosso coração o desejo pela eternidade, o anseio pela eternidade. Deus, ele nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele, para que nós tivéssemos fé em Deus. Aleluia. E eu já quero antecipar aqui um ponto que eu vou trabalhar melhor na conclusão dessa mensagem. Eu quero dizer uma frase que eu quero que vocês gravem. Se vocês gravar isso aí da pregação e nunca mais esquecer, eu tenho certeza que, não que o resto vai ser desprezado, mas já vai ser bênção de Deus para a vida de vocês. Antes de falar essa frase, eu quero dizer aqui, já deu para notar que Jesus está falando de preocupação, de ansiedade, de angústia, de coisas que os seres humanos anseiam, coisas que nos preocupam. E eu quero dizer essa frase para vocês aqui, para vocês nunca mais esquecerem. A ansiedade, ela é inimiga da fé. A ansiedade é inimiga da fé. Veja que Jesus termina dizendo: homens de pequena fé. Por que Jesus diz que, nesse caso, os homens têm uma fé pequena? Porque a ansiedade está tomando conta deles. As preocupações com o mundo, com as coisas do mundo, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, estão tomando o espaço da fé, tirando a fé, colocando desespero, colocando preocupações. Então, vou repetir aqui: a ansiedade é inimiga da fé. Guardem isso. Aleluia. Vamos continuar aqui, verso 31 e verso 32. A palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, não se preocupem, dizendo:
que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aleluia. Jesus ele faz uma advertência aqui, que nós não devemos estar demasiadamente preocupados com as coisas terrenas desta vida, como fazem os incrédulos. Quando eu falo aqui, eu usei a palavra preocupados demasiadamente é demais, é além da conta. Como os incrédulos, Jesus diz aqui que quem fica com essas preocupações excessivas, o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir, e Jesus vai dizer que são os incrédulos, os pagãos, que correm atrás dessas coisas. Quando Jesus diz isso, ele está querendo dizer são pessoas que norteiam a vida delas atrás dessas coisas. São pessoas que amam o dinheiro, são pessoas que não têm o amor de Deus, que não são convertidas, que não têm o Espírito Santo de Deus habitando nelas. Essas pessoas, elas acham deuses para elas. Essas pessoas colocam o poder, o dinheiro, as riquezas terrenas como prioridade na vida delas. Então Jesus vai censurar, ele vai trazer essa advertência. Quem vive priorizando essas coisas são os incrédulos, não são os cristãos, não são os crentes em Deus, em Cristo. Essas pessoas é que vivem priorizando essas coisas. Segundo ponto muito importante aqui, Jesus encerra esse último versículo lido, afirmando que Deus sabe que precisamos das coisas necessárias para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção de vida. Então Jesus ele vem trazendo uma série de analogias, de censuras, mas olha que interessante quando ele diz aqui: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Deus sabe que nós precisamos comer, Deus sabe que nós precisamos beber, Deus sabe que nós precisamos vestir, Ele sabe que nós precisamos dessas coisas. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos fez com essas necessidades, foi Deus que fez o homem para viver da forma que ele vive. Então Deus sabe de tudo que nós precisamos. É o que Jesus está dizendo aqui. O Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então Jesus já vai caminhar para a conclusão desse trecho, desse ensinamento. Depois ele trazer essa série de advertências, ele vai dizer: o Deus sabe que vocês precisam. Aleluia! E aqui ele já vai iniciar nos versos 33 e 34, iniciar e terminar a sua conclusão dessa mensagem. Vamos fazer leitura aqui do verso 33 e 34. A palavra do Senhor diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então Jesus ele vai iniciar essa conclusão ensinando o antídoto contra a preocupação demasiada, o antídoto contra a ansiedade. Qual é esse antídoto contra a preocupação demasiada, contra a ansiedade? O Senhor Jesus vai dizer claramente: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Jesus vai dizer: busquem em primeiro lugar. Lembra como terminou antes o outro versículo? Deus sabe que nós precisamos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
E Deus, Ele vai prover para nós. Jesus, Ele traz o antídoto, que é o quê? Buscar a Deus e a sua justiça. Só que além de Jesus dizer qual é o antídoto, qual é o remédio para isso, Jesus, Ele fala de uma promessa. Jesus, Ele faz uma promessa, porque quando Ele diz que busquem a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, é um mandamento, é uma ordenança de Cristo. Mas em seguida Ele faz uma promessa: e todas as coisas vos serão acrescentadas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer o quê? Se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, verdadeiramente Deus se compromete em prover todas essas coisas para nós. Ou seja, todas as coisas necessárias para a manutenção da nossa vida, da nossa família. Aleluia! Mas o segredo é primeiramente buscar a Deus e a sua justiça. Aleluia! E depois as bênçãos de Deus, as promessas de Deus como essa, elas vão nos alcançar, elas vão nos encontrar. A gente não precisa ficar correndo atrás de bênção. A gente tem que se dedicar a Deus e a sua justiça, que as bênçãos de Deus vão nos encontrar, vão chegar até nós. Deus, Ele vai prover meios, às vezes, que nós nem imaginamos, para nos abençoar. Basta nós estarmos firmes no ordenamento de Cristo. Aleluia! E por fim, Jesus encerra no versículo 34, afirmando que Deus sabe que precisamos de todas as coisas necessárias. Jesus, ele termina a conclusão afirmando que não devemos sofrer por antecedência, que não devemos nos angustiar com o futuro. Aí é o verso 34. Jesus vai dizer que nós temos que viver o próprio dia, porque o próprio dia já traz os seus males, que nós não devemos viver pensando no amanhã. E depois aqui na conclusão vou explicar melhor isso aqui para não ficar mal entendido. Mas Jesus diz que a gente não deve, o que Jesus está nos ensinando? Nós não devemos sofrer por antecedência. Todos nós passamos por situações na vida que nos deixam angustiados. Por exemplo, algum problema de saúde com você ou com a sua família, algum problema profissional, enfim, alguma coisa que está se desenhando no cenário da sua vida e que não é uma coisa que acontece no hoje, mas você sabe que vai acontecer amanhã. O amanhã é amanhã ou depois, e aquilo te consome, e você começa a sofrer por antecedência, e você começa a se angustiar, a ficar ansioso. Todos nós passamos por isso. Mas a palavra de Deus, Jesus nos ensina que nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer as coisas uma coisa de cada dia, resolver um problema de cada vez. Sofrer por antecedência é atrair desgraça para a nossa vida. Sofrer por antecedência é minimizar a nossa fé, é desprezar a nossa fé. Porque eu não estou dizendo que o problema não vai nos angustiar, não vai nos preocupar, mas nós não podemos nos preocupar demais, a ponto de o dia de hoje ser vivido as angústias do amanhã, que não existe. O amanhã não existe. Nós temos que viver o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Aleluia! Nós não podemos nos preocupar demais a ponto de hoje viver o que provavelmente ou possivelmente acontecerá no futuro. Nós nem sabemos se o amanhã nós vamos estar vivos. Quanta gente que parte dessa vida, às vezes de uma situação inesperada, atribulada, cheia de problemas, vivendo e angustiada com coisas que irão acontecer, e daqui a pouco acontece alguma coisa, a pessoa morre com aquilo tudo e não vai resolver nada. E também não vai nem passar por aquilo que ela tanto angustia. Quantas pessoas, eu tenho certeza que todos aqui conhecem, que vivem atribuladas, que vivem angustiadas, em depressão, com ansiedade, e daqui a pouco morrem. E os problemas ficam, as situações ficam, e essa pessoa nem viver isso, não vai viver. Sofreu por antecedência, sem necessidade. Amados, eu quero iniciar a conclusão dessa mensagem em 3 pontos.
em 3 pontos que são meditações em cima de todo esse ensinamento de Cristo nessa passagem, na palavra de Deus para nós. Primeiro ponto. Neste ensinamento, Jesus ele não despreza o planejamento humano, a organização financeira e as diversas preocupações com os recursos necessários para a vida. Jesus ele não está censurando a organização financeira, o planejamento para o futuro. Em nenhum momento Jesus diz isso. Explica isso para não ficar mal entendido. Que quando ele censura ali o que vamos comer, o que vamos beber. Não. O próprio texto aqui diz o contrário, prova o contrário. Veja que Jesus vai dizer, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. O próprio texto diz o contrário. É só analisar o texto. Deus sabe que nós necessitamos de todas as coisas. Então, Jesus não está ensinando a pessoa a não trabalhar, a não planejar o futuro, a não se organizar. Não, pelo contrário, a própria palavra de Deus, em diversas outras passagens, vai nos ensinar que nós devemos trabalhar. Vou dar uns exemplos bem rapidinhos aqui. Vamos começar lá com o primeiro homem, Adão. Muita gente interpreta mal lá no livro de Gênesis, lá nos primeiros capítulos. Tem muita gente que, eu já vi muitas pessoas dizer, muitos que talvez, se alguém aqui acreditar, hoje já vai aprender que está errado, que o trabalho para o ser humano foi uma punição de Deus, que depois, em Gênesis capítulo 3, depois da queda de Adão e Eva lá, no Jardim do Éden, que Deus puniu o homem com o trabalho. Não, está errado. Antes da queda, a Bíblia vai dizer que Deus criou Adão e colocou ele no Jardim do Éden para cultivar a terra. Então, Deus ordenou o trabalho para o ser humano, para Adão, antes da queda do homem, no período da inocência. Colocou ele para cuidar e para cultivar. Adão era agricultor. Essa é a primeira profissão na terra, agricultor, segundo a Bíblia. Então isso é pré-queda. Deus não colocou Adão lá para ficar só de vida boa. Deus colocou ele para cultivar a terra, ele tinha que trabalhar. O que acontece em Gênesis 3 lá, e aí fica bem claro no texto, é que por causa do pecado, o trabalho se tornou penoso. Vai estar escrito lá que por causa do pecado, Deus vai punir o homem. Vai dizer que a terra vai produzir também ervas daninhas. E com o suor do teu rosto, tu vai adquirir o fruto da terra. A punição é que o trabalho passou a ser árduo, passou a ser um pouco mais sacrificante. Mas não que foi o trabalho uma punição. Então, desde a criação, Deus criou o homem para trabalhar, para produzir. Isso é pré-queda. Pós-queda é só que ficou mais difícil a coisa. O apóstolo Paulo, ele vai, nas suas literaturas, por exemplo, ele vai escrever para Timóteo que o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Ele escrevendo também a igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 13, verso 10, ele vai dizer que aqueles que não querem comer, ou melhor, aqueles que não querem trabalhar, que também não comam. Se não quer trabalhar, também não comam. Então a Bíblia ensina bem diferente, que nós devemos sim trabalhar para tirar o sustento da nossa vida. Nós devemos sim planejar o nosso futuro, planejar nosso futuro financeiro, nosso futuro familiar. Nós devemos almejar coisas, estudar, buscar crescer na vida, inclusive financeiramente, adquirir patrimônio. Nada disso é censurado, tudo isso é bênção de Deus. Não é isso que Jesus está censurando. Jesus não está dizendo, né? Talvez alguma pessoa vai ler assim, mas que não gosta muito do serviço, né? Mas a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz aqui, não preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou beber, porque Deus vai prover. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia ensina diferente. Nós temos que trabalhar, planejar e nos organizar. Amém?
Ficou claro que Jesus não está dizendo que é para nós viver uma vida de vadiagem, Não, a Bíblia ensina, inclusive Jesus, Antigo e Novo Testamento, que a gente tem que trabalhar. Amém? E Deus sabe que a gente precisa de todas essas coisas. Segundo ponto, não devemos deixar que a ansiedade e as preocupações da vida nos afete ao ponto de vivermos em torno delas. Nós não podemos, é isso que Jesus está dizendo aqui, é um dos principais lições. Nós não podemos viver e deixar o ponto da ansiedade e das preocupações com as coisas da vida serem o nosso norte, serem o nosso guia. E aqui eu quero buscar o que eu já falei antes, que eu disse para vocês, sobre que a ansiedade é inimiga da fé. Dizem os estudiosos e as pesquisas que a doença do século é a depressão. O mal do século é a depressão. Isso tem estudos para isso. E o que traz a depressão? Qual é o gatilho, o principal gatilho da depressão? A ansiedade, as preocupações. E quanto mais nós nos tornamos ansiosos, quanto mais a gente fica ansioso por algo, menos a gente tem fé, menos a gente exercita a nossa fé. Porque a ansiedade, ela é a ausência da fé. A ansiedade demasiada, a preocupação demasiada, ela coloca a fé em segundo plano. Eu posso dizer para vocês, amados, eu tive meu primeiro filho quando eu tinha 21 anos de idade, e bem novo. E foi uma época, dos meus 20 aos 30 anos, assim, vamos botar aquela década, dos 20 ali, eu fui muito ansioso. Eu ainda não era convertido, e eu fui uma pessoa muito ansiosa. Eu era ansioso demais, eu me preocupava demais, né? Eu creio que os cabelos caíram pela genética, mas uma boa parte foi por causa da minha ansiedade, por causa das minhas preocupações. Eu não sei, isso até a medicina diz que é mesmo, que é verdade. Eu era muito ansioso, eu me preocupava demais. Nessa época, dos anos 20 ao 30, eu era corretor de imóveis, trabalhava como corretor de imóveis, trabalhei 17 anos no imobiliário. E aí não tinha salário, tinha sempre que pensar na próxima venda, vendia hoje, amanhã, já não sabia. Eu era ansioso demais, eu podia estar com bastante dinheiro na conta, eu estava preocupado se ia faltar para pagar água, para pagar luz, para ter o que comer. Eu era muito ansioso, eu sofri muito com ansiedade já. E eu sei essa palavra. Essa palavra, ela fala muito comigo. Deus, ele transformou a minha vida, porque eu aprendi na palavra de Deus, e depois da minha conversão, uma das coisas que eu tive que lutar muito para mudar, foi aprender a controlar a minha ansiedade, as minhas preocupações, e a confiar mais em Deus. E eu posso dizer para vocês, Deus me curou da minha ansiedade. Eu tive uma transformação nessa área da minha vida tremenda, porque conforme eu fui aprendendo a palavra de Deus, eu fui colocando mais as coisas na presença de Deus, e Deus foi tratando comigo, Deus foi me dando força, até o ponto de eu entender que primeiramente eu tenho que buscar Deus e a sua justiça, e que as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu já passei por, óbvio, depois da conversão também a gente passa por muitas dificuldades, mas foi uma caminhada em que Cristo me mudou, que a palavra de Deus, eu me esforcei, não foi mágica, é um esforço diário, é confiar. Então, se você já é convertido e ainda a ansiedade demasiada, a depressão, a ansiedade abre a porta, a janela, tudo para depressão, que a palavra de hoje trabalhe na sua vida. Trabalhe na sua vida. A ansiedade, a depressão, ela não vem de Deus. As muitas preocupações tiram o nosso sono. Lá em Eclesiastes vai estar escrito que das muitas preocupações vêm os muitos sonhos, os maus sonhos. Tiram a nossa paz, tiram a nossa comunhão com Deus. Isso não vem de Deus. A ansiedade, essa angústia, preocupação demasiada com o futuro não é algo de Deus. Não é algo que Deus quer para as nossas vidas. Terceiro e último ponto, e é o mais importante de todos.
Nossa prioridade é primeiramente buscar a Deus e a sua justiça, fazer a nossa parte e crermos na promessa que Deus irá prover todas as coisas para a nossa vida. Aleluia! Amados, conclusão de Jesus, a conclusão da palavra de Deus: busque a Deus acima de todas as coisas, primeiramente a Deus e também a sua justiça. Faça a sua parte, trabalhe, dedique-se, planeje, se organize. Coloque em Deus as suas angústias, as suas precauções. Amados, eu aprendi, hoje ainda eu fiz isso. Eu estudando essa palavra, eu confesso para vocês, teve uma hora de tarde que eu parei a palavra, parei tudo o estudo e comecei a colocar em Deus as minhas angústias, os meus projetos, os meus sonhos, os meus desejos, os meus planos. Eu comecei: Deus, eu quero isso, Deus. Ah, Deus, eu estou ansioso com isso, eu estou preocupado com isso, Deus. Eu coloco em Ti, Senhor, diante de Ti as minhas angústias, os meus desejos, as minhas necessidades. Senhor, cumpre essa palavra na minha vida. Me ajuda, Senhor, a vencer a angústia. Aleluia. Traz para mim, ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem guardado para mim. No tempo certo, elas vão chegar. Também eu comecei a me lembrar: Deus, eu estou aqui numa casa boa, maravilhosa, fazendo essa oração. Eu tenho uma família abençoada que está ali dentro. Eu tenho um patrimônio, eu tenho uma profissão. Eu te sirvo, Senhor, na Tua obra. Ao mesmo tempo comecei a ver Deus, como o Espírito Santo começou a me constrangir. Aleluia, aleluia. A riqueza que nós temos nas nossas vidas, a riqueza de termos uma vida, uma saúde, uma família, um lar, um teto, roupa para vestir, comida, bebida. Aleluia. Primeiro nós temos que agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem nos concedido diariamente. O fôlego de vida. Eu nunca deixo nas minhas orações de agradecer a Deus o fôlego de vida, porque sem fôlego de vida, acabou. Aleluia. Deus é maravilhoso, amados. Vale a pena buscar a Deus e a sua justiça e ficar de braços abertos e calmo, em paz, confiantes que as bênçãos de Deus vão chegar até a minha e a sua vida. E as bênçãos de Deus são sem medida. Deus, Ele tem muito mais para nos dar daquilo que nós pedimos e desejamos. Deus, Ele quer nos abençoar. A maior bênção de todas é a nossa salvação em Cristo. Mas aqui nessa vida também Deus tem promessas de bênçãos terrenas para nós. Mas o princípio é: busca Deus, fica com Deus, busca a sua justiça, coloca no Senhor a tua angústia, a tua preocupação, e tudo Ele fará. Aleluia.